Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos iniciando agora mais um episódio do nosso podcast cristão Louvorcast, o podcast do interior. E hoje, mais uma vez, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui recebendo o nosso querido irmão lá da CIB, da Segunda Igreja Batista de Carangola, o nosso irmão Marconi Nery Moraes, que está aqui hoje para nos testemunhar, para dar o testemunho dele em Cristo Jesus e também para que a gente possa bater papos aqui em relação à palavra de Deus, em relação à Bíblia. Sejam todos muito bem-vindos aí. Como é de costume, eu quero aproveitar e também agradecer pela contribuição dos nossos patrocinadores de sempre. Agradecer aí a loja de roupas femininas Milani Cunha e também a Milani Kids, ali na subida do cemitério, em frente ao Ipseng, em frente ao restaurante do Pedro. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos os nossos apoiadores deste projeto tão importante, que é o projeto de levar e disseminar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo pela internet. Bom, nós estamos aqui mais uma vez com esse projeto maravilhoso, que é de levar a palavra de Deus e testemunhar o que Deus pode fazer em nossas vidas através do poder dele, da sua graça e de toda a sua misericórdia. E hoje nós estamos aqui com o Marconi, que é membro lá da Segunda Igreja Batista. Ô Marconi, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, tá? É uma felicidade enorme te receber aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Hoje é um motivo de alegria muito grande, principalmente que é porque a palavra de Deus diz que quando uma alma se arrepende, se converte a Cristo Jesus, há festa no céu. Aleluia. O céu entra em festa, né? E eu costumo sempre perguntar para todos os irmãos que aqui vêm ao nosso programa, como que foi a sua experiência íntima no momento que você decidiu seguir Cristo Jesus. Primeiramente, boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado mesmo. Uma boa noite aí a todos os ouvintes aí do podcast Louvorcast, do nosso amigo Guanaí. E vou contar um pouquinho aí da minha história para vocês, né? A história é bem longa, mas vou tentar minimizar para todos entenderem aí o propósito de Deus na vida de cada um. Que Deus tem feito milagres aí, a gente às vezes nem consegue enxergar esses milagres. Com certeza. Né? A minha vida, o meu nome é Marconi Nery Moraes, moro em Carangola desde quando nasci e vivia nesse mundão aí, né? Quem conheceu o Marconi, conhecido como Moraes, né? Vivia aí por esse mundão aí, né? Às vezes eu converso com os meus amigos, falo assim, eu não imaginava eu chegar nem nos meus 30 anos, já tô com meus 47, graças a Deus. 47 anos de praia já, Marconi? 47. E a minha vida foi assim, eu tava um dia na exposição de Carangola, né? Numa noite bem doida, assim, não me alegro de contar essas histórias não, porque são histórias que às vezes eu me entristeço de ter passado por isso. Se tivesse descobrido o caminho de Deus antes, às vezes podia ter sido coisas bem melhores na minha vida. Mas assim, tava com um amigo lá, a esposa dele já era membro da CIB. Uhum. Eu já vinha frequentando uma igreja metodista, né, na nossa comunidade lá, Lacerdina. Ia assim alguns cultos com a minha esposa e tal, mas assim, não era um membro de uma igreja, né? Não frequentava, ia para a igreja e continuava no mundão. Mas um dia lá nessa exposição, um amigo me chamou e falou assim, olha só, eu tenho ido na igreja, na CIB,
do pastor Ramon, né? Um ex-DJ, não sei se você conhece ele e tal. Eu falei, conheço. Então, faz uma visita pra gente lá, né? Você vai ser bem-vindo, né? Posso falar o nome do nosso amigo? Pode. O nosso falar. amigo é o Luiz Alberto, esposo da Bruna. Sim, o Beto, né? O Beto. E fico até emocionado de falar que é ele que me levou e agora eu tenho tentado ajudar ele a não parar de ir, Sim, né? Fica sim. a gente tem que estar sempre nessa batalha aí. Sim. E me convidou, eu comecei a frequentar a CIB no início de 2019, ia nos cultos frequentemente, achava a igreja bacana, a palavra do pastor legal e fui me envolvendo com aquilo, vendo o cuidado de Deus na minha vida. Como a gente tinha conversado antes, Deus começou a me amassar, né, a me forjar, me moldar. Te esfregar no chapisco. Me esfregava no chapisco, sem dó. Engraçado que essa fala sua aí, ela parece muito com o meu caso. Eu comecei a frequentar a CIB foi por causa do meu irmão. Ele e o Marlon que me convidaram. E eu permaneci e o meu irmão não. Uhum. Então, só tô fazendo essa relação aí que... Nós vamos ganhar ele em nome de Jesus de novo. Em nome de Jesus. Para Cristo de volta. Aí ele vai ver que é o melhor caminho. E comecei aí, né? Indo na igreja, aquele cai, levanta. Te esfrega no chapisco pra cá, pra lá, né? E assim, trabalhava já embarcado, né? Aham. Hoje eu já tenho 14 anos que trabalho no mar. 14 anos? 14 anos que eu tô lá no mar, já enfrentei de tudo quanto é dificuldade lá sozinho, entre aspas, que a gente nunca tá sozinho, a gente acha que a gente tá sozinho, mas nunca está lá só. E a saudade de casa, né, vem machucando a gente por dentro, a gente vem ficando meio deprimido, mas assim, com o passar do tempo eu fui entendendo que o meu propósito era lá. Foi também liberada uma vez uma palavra numa igreja que o meu propósito da minha vida é no mar. É no mar? É no mar. Eu não consigo achar mais na Bíblia. Era um versículo que um pastor leu para mim que toda a solução dos meus problemas estariam ao nível do mar nas águas salgadas. Olha só que mistério, hein? Eu nunca mais consegui achar isso. Um pastor veio até mim, falou... Isso eu tinha acabado de fazer os meus cursos em 2009 para poder ir embarcar, não tinha conseguido, estava até meio triste na época, não tinha conseguido nada, mas em 2010 a porta abriu e eu tô lá até hoje, graças a Deus. Qual a empresa que você trabalha lá? A empresa que eu trabalho hoje chama Fratelli. Qual o setor que você trabalha lá? Eu trabalho lá de almoxarife. Almoxarife. Na hotelaria? Na hotelaria. Na hotelaria. A minha área é uma área de almoxarifado de alimentos. De alimentos. Eu tomo conta daquela comida toda lá. E dizem que a comida lá é muito boa, né? A comida lá é a maravilha, né? O pessoal fica encantado que assim, você trabalha lá no mar e a comida lá é maravilhosa, né? A pessoa só vê por esse lado, mas não vê assim as dificuldades que a gente passa lá, um alarme de gás, um princípio de incêndio, às vezes você está dormindo tranquilo, toca uma sirene de um alarme de um vazamento de gás, então você tem todo o protocolo para seguir, para não causar nenhum acidente, salvar a sua vida lá. E existe todo um risco, né? Todo um risco. Nós que trabalhamos no mar, a gente é classificado como o segundo serviço mais perigoso do mundo em plataformas de petróleo antes da usina nuclear. Plataformas de petróleo são a segunda função mais perigosa do mundo, o trabalho, por ter risco de gás, né? O poço de petróleo, quando começa a ser explorado, sobe um gás que chama H2S, ele é incolor. Quando tá fraquinho, tem um cheiro de ovo podre. É mesmo? Mas ele é altamente explosivo. E se você inalar esse gás, a sua consciência é perca total na hora. E ali você já, em segundos, você já pode entrar em óbito. Então, quando se tem um vazamento mínimo, são sensores que avisam para a gente poder ir para uma área de encontro onde esse gás não chega,
pra gente salvar a nossa vida, dos amigos, né? Sim. Tem todo esse protocolo lá bem certinho, a segurança lá é o primeiro lugar, né? Primeiro lugar, né? E então é manter o foco em Jesus mesmo, né? Porque se falar em mar, a gente lembra do Mar da Galileia e a gente lembra que ele está no controle de tudo. E no barco, né? E no barco. E no barco. É o único que controla o tempo, o vento, as tempestades, não é verdade? Verdade. E quando já teve algum momento que você passou lá por alguma tempestade, por alguma tribulação, e que você olhou e falou assim, Deus, toma conta de nós aqui, toma conta da minha família lá, toma conta da minha vida, dos meus projetos, dos meus sonhos, e em algum momento lá que você clamou a Deus sendo um bom cristão? Olha, teve um momento que eu trabalhava numa plataforma de perfuração de poço e teve um vazamento de gás desse H2S muito forte. E ele durou por volta de 2 horas. E nós fomos colocados todos no heliponto, porque de tão forte que ele estava, eles achavam que ia ser perigoso a gente ficar dentro do alojamento, porque o ar-condicionado podia puxar esse gás lá para dentro e matar todo mundo. Então nós fomos colocados para uma área externa contra o vento, para poder ter maior segurança. Então esse evento durou de 8 horas da noite até 10 horas da noite, todo mundo no heliponto do navio, esperando ser controlado esse gás lá fora, né? E nesse momento, assim, foi um momento que eu clamei muito a Deus, não me envergonho de ter pedido mesmo perdão a ele aquela hora ali, porque naquele dia eu achei que ia morrer todo mundo mesmo. Eu era um marinheiro de primeira viagem ainda, tinha poucos anos, 3 para 4 anos só. E ali eu clamei muito a Deus, pedi ele para socorrer a gente e acalmar aquele gás lá, que dá direção e discernimento aos profissionais que estavam lá na área tentando conter esse vazamento, né, que durou umas 2 horas, foi até umas 10 e pouca lá, a gente lá fora. E isso era de dia ou era à noite? Foi à noite. 8 horas da noite até as 10 e tipo assim, a gente chama de sinistro. Foi um sinistro mesmo, bem terrível, que eu, como eu disse, eu clamei muito a Deus naquela hora, pedi ele perdão mesmo aos meus pecados e controle, né, para ele controlar aquilo tudo ali, para dar tudo certo e a gente continuar vivo aí nesse mundo aí, fazendo a obra dele. Em 2019 eu fui batizado, eu já era tipo assim um membro da CIB e estava tendo uma classe de batismo. O pastor Ramon me chamou, falou assim, olha só, nós temos uma classe de batismo, você não quer se tornar membro da igreja? Falei, rapaz, mas eu não posso, cara, eu não sou nem batizado e tal. Ele falou assim, mas agora é a hora. Você não aceita ser batizado? Eu falei, cara, vai ser uma honra. Eu posso mesmo entrar nessa classe de batismo? E claro que pode, meu irmão. Mas esse desejo, ele ardia assim no seu coração? Você tinha vontade? Desde quando eu comecei a frequentar a igreja assim frequentemente, quartas e domingos, né? Eu sentia muita vontade de ser batizado, né? De passar pelas águas novamente, tornar uma nova pessoa, sair fora desse mundo. Um mundo bem conturbado, né, cara? Fornicação, né? Que a gente vivia aí nesse mundo. Muitas drogas, doideirada pro mundo afora. Então, eu pedia muito a Deus para poder sair fora desse mundo. E nesse momento que eu passei na igreja, esse 1 ano, no início de 2019... Quando eu recebi esse convite no final do ano, rapaz, isso foi uma alegria imensa no meu coração. Eu fui batizado dia 31 de dezembro, na virada do ano. Eu fiquei muito feliz. Já virou o ano já de vida nova mesmo. De vida nova. Esse ano de 2019 foi quando eu perdi meu emprego, fiquei desempregado, né? Fiquei quase 1 ano desempregado aí. E quando eu fui ser batizado... ia ser o meu primeiro embarque na empresa que eu tinha conseguido o serviço novamente para voltar para o mar. Ou seja, uma nova oportunidade, uma nova história. Uma nova história. Você acredita que Deus, às vezes, Jesus,
às vezes fecha algumas portas para justamente nos levar em direção a Ele? Claro, acredito firmemente nisso. Deus nos cerca assim com o carinho dele e nos tira assim de longe de amizades. Não que eu tenha, tipo assim, vergonha dos meus amigos antigos, Uhum. mas ele nos priva dos ambientes que a gente vivia antes, né? Dos lugares que a gente frequentava, né? Tipo, a gente estava conversando das amizades que a gente ia e convivia, dos lugares, Os né? hábitos, né? Os hábitos. Deus vem tirando tudo isso da gente para a gente ir se tornando uma nova criatura. Ele constrange a Ele gente. constrange, Ele, isso aí. o Espírito Santo nos incomoda. Nos incomoda, né? faz a gente ficar bem incomodado dependendo da situação. Às vezes assim a gente tá lá, tipo no mar, a gente se sente, às vezes, muitas das vezes a gente se sente sozinho, Uhum. né? Mas a gente vai passando o tempo, a gente vai entendendo que a gente nunca tá sozinho. Ontem mesmo eu tava conversando com a minha filha mais velha e ela falando assim, eu fiz um vídeo até no TikTok, um vídeo assim de várias imagens das plataformas e tal. E ela falou assim: mas você vive reclamando? Aí eu falei com ela assim: parei. Você lembra que eu parei. Presta atenção nas atitudes do seu pai de hoje, das atitudes passadas dele. Hoje eu não reclamo mais de estar no mar. Aí eu olhei para minha esposa e falei assim: adianta eu reclamar? Aí a minha esposa falou assim: não. Adianta eu ficar triste? De eu ter que ir para lá, ficar lá 14 dias longe de vocês? Ela não. Eu falei assim: por que que não adianta? Aí a minha esposa falou assim: porque o seu propósito é lá no mar. Olha O só. seu Amém. trabalho, o seu devocional é lá no mar. Você tem que levar a palavra lá no mar. E lá no mar nós temos o nosso cantinho de oração. Tem, né? Nessa plataforma que eu estou hoje, nós temos uma igreja lá, né? Tem uma sala que é uma igreja, tem um pastor a bordo. É mesmo? Ele trabalha lá junto comigo na hotelaria mesmo, e ele ministra os cultos nas quartas-feiras, É mesmo? domingo. Prega, tudo Prega, normal? tudinho, tem os louvores. Olha só. A gente canta louvores, tudinho direitinho para poder continuar o nosso trabalho lá e levando a palavra de Deus. E tem demanda, os colegas lá visitam o culto, fica pedem oração. bastante gente. Pouco tempo eu estava conversando com o pastor e eu já vi indiano ir no nosso culto, eu já vi filipino ir no nosso culto, eu já vi malasianos ir no nosso culto. Tipo assim, foi visitar, nunca mais voltou, Aham. mas foi. Teve um dia que ele foi, eu tenho certeza que a partir desse dia que ele foi, A sementinha foi plantada. sementinha foi plantada. Deus vai ficar incomodando eles. A palavra de Deus não volta vazia. Até eles conseguirem entender, né, que Deus, é o único nesse mundo aí, só tem um Deus, né? Só tem um Deus. Só tem um Deus. E diz pra mim aqui, você é uma pessoa que acredita em milagres? Rapaz, milagre. Eu falo muito assim que Jesus faz muito milagres na sua vida? faz muitos milagres. Mas o maior milagre que Jesus fez na minha vida foi me tirar do mundo que eu vivia antes e me colocar nesse mundo que eu vivo hoje, nessa vida que eu vivo hoje, Uhum. né? Então eu mesmo falo assim que eu sou o milagre, porque eu não tinha esperança de vida quando eu era adolescente, jovem. Eu não imaginava chegar nem nos meus 30 anos. Uhum. Mas hoje eu tenho 47 anos aí, tenho 5 anos aí que eu me converti. Estou muito feliz disso, não me entristeço hora nenhuma por causa disso. E as histórias antigas, às vezes encontro com alguns colegas aí na rua, ex-amigos, né? Ex assim, né? Antigos amigos De outros tempos, de né? outros tempos, e eles vêm contando aquelas histórias que a gente passou e eles se alegram com isso. E eu não me alegro com isso, não. Uhum. Eu participei de um congresso uma vez que um pastor ensinou pra gente que
tudo que a gente fez de ruim no passado, a gente nunca pode se alegrar com isso mais. A gente tem que se alegrar depois da nossa conversão de tudo que a gente está vivendo hoje. Não o que a gente fez de errado no passado, a gente não deve se alegrar, contar como se tivesse sido uma vantagem. Sim. Porque foi bem uma desvantagem, né, que a gente passou nessa vida aí. Sim, às vezes uma perda de tempo, né? Principalmente um tempo jogado fora, né? Um tempo jogado fora, isso aí. Jogado fora. Essa é a palavra. Foi aquele tempo que nós bebíamos uma água que não matava a sede, Não né? matava a sede. Matava a sede. Isso aí. E me diz uma coisa aqui, você, quando está embarcado lá, você sente muita falta da sua família? De que forma que Jesus ele te conforta embarcado? Porque veja bem, eu já ouvi essa fala sua, uma fala muito séria. Eu já ouvi muitas pessoas que trabalham embarcadas, quando chega no dia de embarcar, muitas pessoas tendem a murmurar. E a murmuração, ela entristece a Deus, né? Eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que acordar cedo amanhã, mas poxa vida, né? Que coisa ruim, eu tenho que embarcar, tenho que pegar o ônibus, tenho que viajar, eu tenho que ficar 14 dias embarcado, né? Lá naquela prisão, né? Lá naquele inferno e etc, blá blá blá. E a sua fala foi justamente o contrário, né? Hoje eu me alegro em ir trabalhar. E isso alegra o coração de Deus. Com certeza. Né? Então, eu te digo isso porque eu já ouvi. Eu já ouvi pessoas que trabalham embarcados, muitos amigos que trabalham embarcado, que murmuram, né? Que assim, às vezes muitos chegam lá no primeiro dia, olha para sua cara e falam assim, poxa, meu amigo, agora faltam 13 dias. Ao invés de falar assim, ainda bem que faltam 13 dias, que eu ainda tenho 13 dias de trabalho, que eu estou aqui trabalhando. Eu estou aqui, que eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu emprego para levar o pão para minha família. Obrigado pela oportunidade, né? Muito obrigado, tenho feito um curso aí técnico para poder aumentar, né, a minha renda, para poder trazer mais conforto ainda para minha família. Nunca pensei assim, algumas vezes no passado eu até pensava em parar de embarcar, hoje não. Hoje eu penso em avançar, mudar de função, né, para melhorar o estilo de vida, para trazer um conforto maior. A saudade não tem como a gente fugir dela, né, cara? Não, com certeza. A gente tem esposa, eu tenho 2 filhas lindas, uma esposa mais linda ainda. Com certeza. Né? Então, assim, é muito difícil quando você deita no travesseiro lá naquela beliche da plataforma. E lembra, né? E lembra assim, minha esposa essa hora tá deitada sozinha na nossa cama. Né? Às vezes escorre até uma lágrimazinha no olho assim, mas isso é normal, né? Porque a gente é ser humano. Né, a data de um filho, igual agora a minha filha mais nova, a minha caçula, vai fazer aniversário dia 28 de junho agora. Você vai estar embarcado. E o meu embarque é dia 20. Ah, você vai estar embarcado. Vou estar embarcado. Né? Aí ela falou assim, poxa pai, vamos fazer a minha festa antes. Eu falei assim, não, nós vamos fazer sua festa depois que o pai chegar. Aí nós vamos comemorar o seu aniversário. Poxa, mas você vai chegar só dia 4 de julho. Eu falei, mas aí nós vamos comemorar. Ué. A gente tem que se adequar ao estilo de vida do pai, porque não adianta eu fugir, né? Eu já aceitei isso, não fico triste, porque a minha vida é lá mesmo e vou continuar lá. Estou estudando, não quero parar para poder melhorar mais, mudar de função e crescer, né, profissionalmente, prosperar. Para poder trazer um conforto melhor, porque lá é uma área muito grande, né? Lá tem milhões de funções lá dentro que tem como o cara crescer lá para qualquer lado que ele quiser. E é isso, não tem... Pode você ver, você literalmente entendeu esse recado. Entendi. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
né? Eu sou o caminho, a direção, né? Se eu andar nos caminhos dele, eu vou entender qual a direção, qual o caminho que ele quer que eu siga. A verdade, né? Quando eu leio a palavra, o meu entendimento, principalmente sobre a minha vida, sobre o mundo espiritual, ele começa a se abrir para aquelas Verdade. coisas que os meus olhos humanos não enxergam, né? E a vida, você pensa bem, a gente passa mais tempo trabalhando do que com a própria família. Verdade. Então aí entra o propósito. Então pode ter certeza, né, que o seu tempo que você passa embarcado faz parte do propósito de vida Faz parte que do propósito. Deus escreveu para você, Com certeza. né? Então isso tudo aí veio a calhar com o seu entendimento quando você resolveu seguir a Cristo, Isso. não é verdade? Verdade. Não é? Se o cara tiver assim, se tiver uma cabeça diferente, essa minha caçula vai fazer 13 anos. Uhum. Desde quando ela nasceu que eu trabalho embarcado. Se for uma pessoa que tem um outro tipo de pensamento, ela vai botar na cabeça dela assim, poxa, de 13 anos eu convivi com a minha filha 7 anos e meio, né? 12 anos e meio que eu convivi com a minha filha. Ela já vai fazer 13 anos e eu vivi com ela 12 anos. Uhum. Longe dela foi só 6 aninhos, Uhum. né, que eu perdi de convivência com a minha filha. Então isso não tem como o cara não, assim, se a pessoa levar para esse lado, ela vai se entristecer, né? Vai ficar pensando que tá perdendo tempo com a família, tá perdendo, mas assim, se o propósito é lá, a gente tem que se alegrar e continuar Sim, lá, né? mas veja bem, existem profissionais de diversas áreas, médicos, bombeiros, policiais, enfim, são vários tipos de profissões, juízes, professores, que às vezes as pessoas trabalham tanto que pais e mães que moram com os próprios filhos caem às vezes nessa mesma rotina, estando dentro da mesma casa. Verdade. Que às vezes chegam em casa, os filhos já estão dormindo, eles não convivem com os filhos, às vezes eles nem encontram com os filhos em casa, porque os horários eles não batem. Uhum. Então essa realidade, ela é tão comum que se a gente for pesar, não é somente o embarcado que sai no prejuízo, não. Não. Né? Tem profissões aqui em Carangola que a pessoa ela é privada de conviver com a própria família, né? Em diversos momentos, sabe? Mas que bom que você entendeu isso à luz da palavra. E eu tenho certeza que isso te conforta muito, né? Com certeza. Como é comum aqui no nosso programa, eu sempre peço para os meus convidados me dizer aqui 3 versículos que mais impactaram sua vida, que você ou então aquele versículo que mais te tocou. Você poderia falar para nós aqui quais são esses versículos? Posso sim. Posso ver uma colinha minha aqui? Pode ficar à vontade. Eu tenho aqui 3 versículos. O meu primeiro versículo, que eu gosto muito, que eu custei entender ele, que eu fui estudando ele, custei entender mesmo, porque era assim, os humilhados serão exaltados, assim, eu imaginava, tipo assim, a pessoa tá me humilhando, então ela vai ser abatida. Aham. E eu custei entender isso até um dia um missionário chegar perto de mim e falar assim, não, eu vou te explicar isso direitinho, como que é a explicação certa, né, de Mateus 23:12, e o que si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Assim, eu passei a entender que não sou eu que sou humilhado, eu tenho que me humilhar aos pés de Cristo para Ele liberar bênçãos para minha vida. Quanto mais eu me humilhar a Ele, né, eu vou
receber bênçãos dele a cada dia, toda vez que eu me humilhar aos pés de Cristo. Que eu me prostrar diante dele, Isso, né? que eu me prostrar diante dele, acreditar firmemente nele, deixar o meu coração queimar por ele o tempo todo. Que eu confessar a minha dependência nele, Com né? certeza. Que eu confessar a minha dependência. E esse versículo, então, ele te toca muito. Me toca muito. O outro versículo que eu gosto muito é que fica em Isaías 43:2, que quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Né? Isso aí eu vejo como o carinho de Deus com a gente, né? Porque a gente pode passar por tudo, né? Pelas tribulações. Por todas as tribulações, as provações. O mar revolto ali, tudinho, né? Mas Deus vai ter sempre um carinho com a gente. Ele vai estar ali sempre protegendo a gente, né? Como a história de Nabucodonosor. Ele colocou os 3 dentro da fornalha, né? E de repente ele viu 4 homens dentro da fornalha. Aquilo fez o rei, né? Que se achava o todo-poderoso. O cara surtou. O cara virou um bicho. Falou, tem mais alguém lá dentro. O cara não entendeu nada ali, que ele viu que existia um Deus mesmo verdadeiro daqueles 3 homens, né? De verdade mesmo. E esse versículo eu vejo muito assim, o carinho de Deus com a gente. Que a gente não precisa se preocupar com nada, né? Às vezes a gente passa assim por a doença aí do momento. Sim. Né? Crise de ansiedade, ataques de pânico, né? A gente enfermidades tem que, de maneira geral, né? A gente tem que começar, né, a acreditar mais em Deus e entregar tudo na mão dele, né? Porque a gente não é dono de nada, a gente não sabe de nada, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente aqui daqui a um segundo. É verdade. Né? A gente não sabe de nada, tá tudo já escrito o que vai acontecer com a gente. E não adianta se preocupar com nada dessa terra, né? Porque eu brinco também muito com as minhas meninas. Eu sou um pai muito brincalhão. Eu estava há pouco tempo vou te contar outra historiazinha aqui. Eu estava há pouco tempo para ir numa consulta com um psiquiatra. Aí eu sentado na sala de espera, sentou uma senhora do meu lado e falou assim: bom dia, tudo bem? Eu falei, bom dia. O senhor vai consultar com o doutor fulano? Eu falei assim, vou. Ah, tá. Aí ela ficou assim mais uns minutinhos, depois falou assim, posso te fazer uma pergunta? Sou um moço bonito. O senhor acredita em alienígena? Em vida em outro mundo? Aí eu falei assim, acredito. Ela falou assim, acredita? Acredita mesmo? Eu falei assim, acredito, eu sou um. Aí a mulher regalou um olhão assim pra mim, né? Eu falei assim, como assim eu sou um? Ela falou assim, eu sou um, porque eu não sou daqui não. Eu vou morar ainda em outro lugar. Quando eu chegar o meu tempo nessa terra, eu vou sair daqui em nome de Jesus e vou morar no céu. Então eu não sou daqui. Eu sou um alienígena, eu sou um extraterrestre, igual a senhora tá querendo dizer. Aí a mulher ficou rindo assim, olhando pra minha cara, assim, moço, você é muito bobo. Eu falei assim, bobo nada. Eu não sou daqui não. Eu sou de outro lugar. Eu só tô aqui de passagem para aprender, que eu tiro o mundo hoje como se fosse uma escola. A gente vem para cá para a gente aprender, ser moldado, lapidado, forjado, para depois, se a gente tiver honra, se a gente for honrado, de ir morar no céu, né? Onde tem ruas de ouro, né? Como se diz na palavra de Deus, ruas de ouro, né? Ficar lá feliz da vida por toda a eternidade. E falar aqui do 3º versículo, que eu também gosto muito, que fica em Provérbios 1, de 1 a 5, que de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de prudência,
para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e entendimento, adquirir sábios conselhos. O temor do Senhor é o princípio da ciência, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Eu gosto muito desse versículo, cara. Eu também. Ele abre o livro um leque do livro, né? De Provérbios. De Provérbios na nossa mente. E uma coisa que esse primeiro versículo que abre esse livro de Provérbios, que me chama muita atenção, é que ele fala aí de instrução. Instrução. E a mensagem inicial aí, no meu entendimento, para que você fique esperto e viva melhor. Viva melhor. Né? Quanto mais esperto, mais instruído, você vai adquirindo mais sabedoria. Mais sabedoria. E sua vida vai ficando cada vez melhor, cara. Não tem como se diz, né? Não tem erro com isso de Aí jeito você pensa nenhum. bem, eu todos os dias eu gosto de ler pelo menos um provérbio. E você pensa bem aí que ele diz aí, né, que o princípio que a ciência, como é que é? Lê aí outra vez. A ciência é o princípio da sabedoria. A sabedoria tem uma parte aí que diz que a ciência... Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o entendimento adquirir os sábios conselhos. Muito bom esse versículo. Muito bom, muito bom. Mas tem uma parte aí que fala da ciência. É o temor do Senhor. Exatamente. É o princípio da ciência. Exatamente. Agora você vê, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Agora você vê o tanto que essa frase ela é forte. O tanto que ela é forte, né? Porque tem muitas pessoas que correlacionam a veracidade da palavra de Deus com fundamentalizando a ciência. É verdade. Sendo que a palavra de Deus está acima de qualquer entendimento humano, Toda. qualquer tipo de ciência humana. Todinha. Não é verdade? É verdade. E Salomão, como era um homem muito sábio, né? Aí estão as receitas, né? As instruções dele. As instruções, né? Muito legal, muito. Eu penso assim que todo jovem, que todo mundo tinha que ler pelo menos um versículo desse por dia. Você não acha? Por dia, com certeza. No finalzinho aqui ainda, na próxima frase diz: Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Olha só. Né? É tudo ensinamento de sabedoria. Você ouvir o teu pai, ouvir sua mãe, honrar o seu pai, honrar a sua mãe, né? Depois que a gente casa, honrar a sua esposa, né? Uma pessoa que honra a esposa, né? Eu acredito que seja uma pessoa muito abençoada por Deus. Muito abençoada. Né? Muito abençoada. Até mesmo que é porque lá em Mateus capítulo 19, 6, se você puder ler para nós aí e procurar. Mateus 19, 6. Mateus 19, 6. Quando você achar aí, você fala aqui, comigo aqui. Amém. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Isso também é uma coisa muito, muito interessante, porque o que Deus une, ninguém separa.
Depois que você aceitou a casar com a sua esposa, né, que você assinou lá aquele documento, né, aceitando a amar ela, proteger ela, né, você tem que executar isso aí com bastante respeito, né, bastante seriedade, assim o homem e a mulher, né, na hora do ato sexual, a gente tem que ser uma só carne. Na hora das dificuldades, uma só carne. Eu achei muito interessante a gente falar sobre isso, que hoje foi o casamento da minha filha primogênita. Aham, E o pastor falou muito sobre isso lá, para os dois, assim, aham. né? Sobre ser uma só carne, que depois que a gente casa, não é eu nem você, somos nós. Nós. Não existe eu e você, ele, ela e ele. Somos nós. Não existe um ir para a direita e um ir para a esquerda. Existe o homem que vai ser o provedor da casa e a esposa, que o pastor até falou uma palavra interessante lá, subordinada. A esposa tem que ser subordinada, mas ele falou assim, não subordinada como uma escrava, mas uma subordinada a impulsionar o marido a crescer na vida, ajudar ele a direção certa para ele seguir na vida dele. A mulher sábia edifica a sua casa. Com né? certeza. Ela ajuda o marido a crescer. Com certeza. E o casamento é uma instituição. Com certeza. Né? É uma instituição onde os dois crescem. Não é? Os dois crescem. Que bom que a sua filha casou. Parabéns. Manda um abraço para ela aí. Um abraço aí, Alice. Que Deus abençoe a união dos dois, né? Que nunca se desviem da palavra de Deus, né? Continue no caminho, né? E aguardar o que Deus tem pra gente, né? Pro futuro, né? Com fé e esperança aí na caminhada, né? Isso aí. Porque o pastor falou assim, agora que vocês estão casando, não existe pai e mãe mais. Exatamente. O pai e a mãe estão ali, mas a partir de hoje a família de vocês começa agora. São os dois. Exatamente. Aí pode ser que mais para frente virão filhos, que virarão netos do pai e da mãe que estão lá, mas assim, a família deles hoje começa hoje. A família, Exatamente. né? Alice e Ezequiel, né, vão começar hoje uma família. Ali se tornaram um só. Uma só carne. Uma só carne. Muito bom. Parabéns aí, Alice e Ezequiel. Alice e Ezequiel. Que Jesus Cristo abençoe esta união aí. Amém. Né? Parabéns. Show de bola. Ô Marconi, então vamos lá. Eu tenho ainda algumas perguntas aqui. Deixa eu ver. Qual mensagem bíblica que você gostaria de transmitir para as pessoas que precisam trabalhar em casa, para as pessoas que precisam trabalhar fora de casa igual a você e que sentem falta da família, da esposa e dos filhos, e que você possa dar como exemplo, né? Tirando a sua história aí, de trabalhar embarcado. Qual a mensagem que você gostaria de transmitir para essas pessoas? Olha, a mensagem que eu poderia falar para esse povo aí do offshore é que eu vejo assim, né, a maioria das vezes eles se sentem muito só, né, por estar lá longe da família, cercado de pessoas estranhas, estrangeiros, né? A maioria das vezes são muitos estrangeiros, estão vindo todos trabalhar no nosso país aí, porque a exploração do petróleo está ficando cada vez maior, né? Eu trabalho numa empresa que presta serviço para uma empresa chinesa, que só o ano passado vieram 6 navios de produção. E que a gente nunca tá só. Quando a gente se sentir só lá, poxa, mesmo que não seja um cristão que siga corretamente, frequentemente uma igreja, fala com Deus, conta o segredo seu para Deus, o seu medo,
né, a sua tristeza. Uma coisa que eu aprendi muito é que toda vez que eu sentia sozinho e medo, eu comentava muito com os amigos, com os colegas de trabalho, e de uns tempos para cá eu vim entendendo que isso não estava valendo de nada, né? Que toda vez que eu me sentia só, eu era um cara muito chorão. Às vezes eu chorava, rapaz, à noite, nossa, chorava a noite inteira de saudade, de vontade de ir embora, né? Já teve vezes que eu pedi para ir embora, para desembarcar, que não estava aguentando ficar lá, mas assim, depois que a minha vida, que a chave virou, toda vez que eu sinto essa angústia, essa tristeza, porque não tem como a gente ficar longe das pessoas que a gente ama e não sentir saudade, né? Sim. Entrar pro quarto. Pro secreto, né? Pro secreto. O único que pode te ajudar, você tem todos os colegas e amigos em volta, mas o único que pode te ajudar é aquele que está lá em cima. Então, toda vez que eu vou pro meu secreto, tranco a porta do meu camarote e converso com Deus, assim, Deus, hoje eu não estou bem. Hoje eu estou assim, assim, assim. Assim que eu saio do meu quarto, muda tudo. A ajuda que vem do alto é instantânea, é assim, ó, é no estalar de dedos. Porque a própria palavra de Deus fala que quando o verbo rasgou, quando o véu se rasgou, né? Ele não rasgou de baixo para cima, né? O véu se rasgou de cima a baixo. Para ensinar, até nessa sequência, eu vejo que o véu rasgou de cima para baixo porque o socorro só vem de lá. Aleluia. Né? O socorro não vem de baixo para cima. O socorro vem de cima para baixo. Então, assim, eu aprendi também isso e eu achei muito interessante que assim, eu venho aprendendo as coisas assim, por conta própria. Não sou um leitor assíduo da Bíblia. Eu levo a minha Bíblia para bordo, tenho minha Bíblia aqui no celular, tenho um livrinho manancial que você lê a Bíblia durante o ano inteirinho, né? Cada dia você lê uma página. Então, quanto mais você estudar, você vai aprendendo cada vez mais. E toda vez que você lê um versículo hoje, você entende uma coisa. Se você ler o mesmo versículo ou capítulo que seja amanhã, você já vai entender outra coisa. Aquilo ali, o livro, a palavra de Deus, a Bíblia, ela ensina muita coisa. É o livro que eu aconselho assim que todos deveriam ler, né? Tem vários livros bons aí, mas a Bíblia para mim hoje é o melhor livro. O entendimento é inesgotável, né? É inesgotável. É por isso que a gente eu sempre escuto a luz da Bíblia, a luz do Espírito Santo, o entendimento bíblico, é isso que você falou. Cada vez que a gente lê um determinado capítulo ou um versículo, aquilo que nós estamos passando ali, aquelas palavras sagradas, as escrituras sagradas foram escritas, inspiradas há mais de 2000 anos, se tornam vivas, eficazes, como uma espada que divide ali, né, medulas, entranhas, e que não voltam vazias e que vão realmente nos esclarecer e nos dar um entendimento. Só ajuda a gente. Só ajuda. Não tem como não ajudar. Se uma pessoa pegar e começar a ler a Bíblia, tentar entender, buscar entendimento, significados, tudo, não tem como não dar certo. Dá tudo certo, não tem como não dar errado, né? Dá tudo certo, tá tudo certo. E essa é a mensagem aí que eu passo pra galera aí que trabalha embarcado, né? Não ficar murmurando, né? Não ficar contando os problemas para os amigos, porque os amigos não precisam, eles pode até conseguir ajudar a gente um pouco, mas não vai conseguir ajudar totalmente. Exatamente. E que ajuda, gente, só vem lá de cima mesmo, não vem de baixo não. E em secreto é o segredo. Em secreto, falando com Deus, tudo dá certo. Mateus 6,6, né? Mateus 6,6. 6,6. E o Salmo 121, né? O meu socorro vem do alto. O meu socorro vem do alto. Né?
Isso aí. Marconi, bom, nós já estamos quase chegando no final aqui, quase 1 hora já de transmissão. Quero mais uma vez te agradecer pela oportunidade, Eu que né, agradeço. de vir aqui no nosso programa. Eu conversei hoje aqui com um irmão da Segunda Igreja Batista em Carangola, com o Marconi Nery de Moraes. É Marconi Nery Moraes, né? O mais conhecido Moraes, né? Que é membro lá da Segunda Igreja Batista, a CIB aqui de Carangola. Espero que você volte outras vezes. Com certeza. Tá? Manda um abraço aí, você aproveita e manda um abraço aí para sua esposa, um abraço, um beijo. Um abraço para o meu amor aí, Thaís, Dares dos Santos. Um abraço para as minhas filhas. Um abraço para o filho que eu ganhei hoje também, de presente de Deus, né? O meu genro. E é isso aí, eu agradeço de todo o coração o convite, né? Muito obrigado mesmo de estar passando aqui para contar um pouquinho da minha vida, né? De tentar ajudar aí a turma aí que anda meio triste aí embarcado, falar um pouquinho da minha vida espiritual, da minha conversão, e só tenho a agradecer mesmo. Hoje é só agradecer mesmo e é isso aí. É isso aí, que bom. Bom, já que como é de costume nosso aqui, eu sempre peço para os meus entrevistados para a gente encerrar a nossa transmissão com uma oração. Eu queria te pedir para que você faça uma oração aqui para a gente encerrar esse programa da melhor forma possível, que é agradecendo a Deus e orando a Ele também aí. Pode ficar à vontade. Vamos orar então, oremos. Senhor, eu te agradeço de todo o meu coração por essa oportunidade de estar passando aqui um pouco da minha vida, por esse podcast, esse Louvorcast do meu irmão Guanaí, e continuar agradecendo a sua bondade sobre a minha vida, agradecendo todos os livramentos que tem feito também em minha vida. Cuida, Senhor, do nosso irmão Guanaí, cuida de toda a família dele, Deus. Guarda os irmãos, dá sabedoria aos filhos, todas as pessoas da família dele, Senhor. Guarda todos de todo o coração. Eu te agradeço em nome de Jesus pela oportunidade. Amém. Amém. Marconi, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Que Jesus abençoe ricamente você, o seu trabalho, a todos os seus amigos que estão embarcados, a sua família. Que o Espírito Santo te acompanhe sempre. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso podcast, tá? Espero recebê-lo aqui outra vez em breve. Vamos, tá sim, bom? Se Deus quiser. Manda um abraço lá para todos os seus familiares e até o próximo programa, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.